Dia 18 de outubro, dia do médico, um profissional essencial para qualquer sociedade no mundo. E é sobre isso que nós vamos falar hoje no ES Brasil Entrevista. Bom, e para falar sobre a questão da medicina, da importância dos médicos para a nossa vida hoje, nós vamos conversar aqui, ele que é cirurgião cardíaco, um dos melhores cirurgiões que nós temos aí no país, que dá palestras em várias partes, inclusive fora do país. Nós vamos conversar aqui com o doutor Melchior Luiz Lima. Doutor, seja muito bem-vindo aqui no nosso bate-papo. Eu quero já aproveitar para parabenizar pelo Dia do Médico, tá certo? Parabenizando o senhor e toda a categoria, que é tão importante para nós. E já gostaria já de começar esse bate-papo falando exatamente sobre isso, a importância da medicina hoje em vários lugares, né? Eu gostaria até de pedir o pessoal da produção para colocar algumas imagens que eu achei muito fortes dos médicos em ação em várias áreas. Nós temos médicos na guerra da Ucrânia, nós temos médicos atuando na guerra de Israel contra o Hamas, nós temos os Médicos Sem Fronteiras, temos trabalhos maravilhosos acontecendo na África, no Nordeste, só para vocês verem como que a medicina ela é fundamental, principalmente nos dias de hoje e principalmente depois do Covid também, né, doutor? Nós vemos como que a área da saúde atuou fortemente, bravamente ali. Gostaria que o senhor, nesse início de bate-papo, comentasse um pouquinho sobre essa questão da importância da medicina hoje para a gente. A medicina, eu que agradeço a oportunidade de estarmos aqui conversando a respeito da saúde do homem e a saúde do homem atual, né? Mas a gente não pode esquecer dos nossos mestres, né? Porque já que é dia do médico, né? Os mestres que nos ensinaram, por exemplo, como Hipócrates disse, né, que você tem que curar o seu paciente, ou se você não puder curar, você tem que aliviar o sofrimento dele, né? Então hoje, por exemplo, nós já dispomos de anestésicos que aliviam a dor, por exemplo, nos médicos que estão tratando lá nas guerras, né? Porque existem traumas muito graves, né? Com o tipo de armas que temos hoje. Então, o papel do médico ele é muito importante porque ele vai ajudar o seu próximo, aquela pessoa que está na frente dele, e que isso contribui para a cura ou alívio do sofrimento da pessoa. Certo. Nós temos visto que após a Covid, parece que alguns estudos têm mostrado que algumas doenças têm aumentado. Nós temos visto aí grandes índices de câncer, de problemas no coração, depressão, problemas psicossomáticos. É isso mesmo, doutor? Nós temos visto um maior aumento no número dessas doenças. E por que isso está acontecendo? O nosso organismo, ele tem uma tolerância. Umas pessoas mais, outras menos. E todas as pessoas hoje estão sendo muito pressionadas, né? E o estresse está elevado e isso contribui para uma instabilidade emocional, levando a um estado depressivo, e esse estado depressivo atua sobre o nosso sistema imunológico, nossos sistemas de defesa, e isso tem aparecido doenças autoimunes mais frequentes, doenças mentais que se traduzem, no caso, com depressão e aumento do número de suicídios através dos estudos que estamos hoje, principalmente pós o Covid. Certo. O senhor comentava comigo também, agora há pouco, que aqui no seu consultório, né, um consultório de cardiologia, não só pessoas de idade, antigamente falava-se que procurar um médico de coração só por determinada idade, mas só falou que tem pessoas novas vindo também aqui. Gostaria que o senhor comentasse um pouquinho desse perfil que tem procurado as clínicas. Ainda bem que hoje nós temos uma conscientização maior, né, através dos meios de comunicação, mostrando, por exemplo, aos pais que devem levar também os seus filhos que estão iniciando, por exemplo, uma carreira de atletismo, de prática de esporte, muitos desses até esportes de alta performance, por exemplo, garotos jovens que estão correndo no campo de futebol e às vezes acontece uma morte súbita. Por que isso? Porque às vezes não foi avaliado adequadamente. Então nós temos esse risco que a gente deve, desde jovem, avaliar o coração. No caso,
Hoje em dia nós temos recebido aqui pessoas jovens, mãe que traz os seus filhos preocupados porque tem uma carga genética, por exemplo, da família, seja de colesterol alto ou pressão alta, eles trazem, e isso é um ato muito bom e adequado aos pais que estão cuidando dos seus filhos. O senhor tem visto, por exemplo, quadro de jovens, de adolescentes que está com problema, por exemplo, de colesterol, assim, que geralmente já fala assim, não, problema de colesterol alto, triglicerídeo é coisa de gente velha. O senhor tem visto adolescente com colesterol alto por aqui? Tem. Pressão alta, alguma coisa? Tem, aparece alguns casos geralmente até com casos da família, né? Mas a questão que está chamando mais atenção no problema do jovem é a obesidade. Então, o tipo de alimentação nossa, muito açúcar, muito carboidrato, principalmente industrializado, estão levando as nossas crianças a um crescente número de obesos, como acontece na América do Norte. E eu gostaria, já que o senhor tocou nesse assunto de alimentação, é o calcanhar de Aquiles do ser humano moderno, né? A gente comentava agora há pouco, se você for pegar vídeos, fotos de pessoas do passado, vou dizer passado, nem tão passado, assim, na década de 50, 60, você não vê pessoas obesas, é muito difícil, né, doutor? Eu queria que o senhor comentasse um pouquinho disso, da relação da nossa alimentação e estilo de vida para os problemas de saúde que nós temos hoje. Pois é, da década aí de 50, 60, as pessoas naquela época comiam comida feita em casa, né? Era verdura que era cortada, cozida, sem tantos... Comida de verdade. Comida de verdade. E hoje nós temos muito fast food, a comida fácil, rápido, ligou, está chegando, e muitas das vezes esses alimentos estão com um teor altíssimo de calorias, e o nosso jovem está cada vez mais sedentário, videogame, computador e televisão, e ele não faz atividade, e com isso ele ingere caloria em demasia e acaba ficando obeso. Doutor, vamos falar um pouquinho sobre como é que está a medicina no Espírito Santo, aqui no estado do Espírito Santo. Muita gente tinha o hábito de sair do estado para procurar profissionais fora do estado, não é isso? Tanto para se consultar como para fazer tratamentos. Como que está a medicina hoje no Espírito Santo? A medicina no Espírito Santo mudou muito, né? A gente já sempre ouvia, né, que às vezes a pessoa ia procurar, ficava inseguro. E com a modernização dos hospitais e a capacitação cada vez maior dos médicos hoje, ela está proporcionando então que a segurança para o nosso capixaba. Quer dizer, o capixaba hoje ele está saindo pouco, né, muito pouco do estado. Então hoje nós temos hospitais que têm cirurgias avançadas, cirurgia robótica, que pode extrair tumores, por exemplo, com muito menos agressão ao corpo. Nós temos cirurgia cardíaca, que fazemos também por meio de pequenas incisões, sem abrir essa cirurgia, o peito aqui na frente. Então, quer dizer, causando um trauma muito menor e uma recuperação muito mais rápida. Acontece caso agora de ser o contrário, de vir gente de outros estados operar aqui? Sim, esse ano mesmo nós operamos 2 americanos e nós temos atendido mais o pessoal do Rio de Janeiro. O pessoal do Rio de Janeiro tem vindo para cá. Certo. Para nós encerrarmos, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre a questão da saúde pública. Como é que, na sua visão, como é que anda a medicina do atendimento público, que é o que boa parte das pessoas tem esse atendimento? Como é que está aqui no estado, aqui na saúde pública? Hoje nós temos alguns hospitais aqui que têm portas abertas de pronto-socorro para atendimento da população do SUS, né? Então nós temos o Hospital das Clínicas, o Hospital Santa Rita atende a oncologia, né? O Hospital Evangélico atende a questão cardiovascular. Então nós temos várias frentes que atuam, e além do mais, outros polos que se desenvolveram muito aqui no estado, Colatina e Linhares, por exemplo, né? E até um hospital grande que tem em São Mateus. Então, cada vez mais, essa rede de atendimento à população está aumentando. Esses polos no interior evitam, por exemplo, a superlotação na Grande Vitória, né? Isso vai diversificando mais, descentralizando a questão do estado, que é a prioridade do governo, e com isso atender a população
em geral, para que eles possam desfrutar de um bem-estar e uma qualidade de vida melhor. E como que você acha que está a formação do médico aqui no Espírito Santo? A formação, nós vimos que aumentou muito o número de faculdades no Brasil. Essa é uma preocupação, né, que nós temos muitos professores questionando da qualidade dos alunos que recebem. Então, há uma luta hoje para que esses profissionais sejam cada vez mais capacitados. E essa luta vai ser sempre assim, que a gente possa formar profissionais cada vez melhores. Tá certo. Olha, doutor, muito obrigado pela sua entrevista aqui na S Brasil, tá certo? Mais uma vez, parabéns aí pelo Dia do Médico, parabéns a todos os médicos. E você que nos acompanhou aqui nessa entrevista da S Brasil, fica o nosso convite para você curtir, clicar, comentar, para que outras pessoas também possam ter acesso a essas informações. Até o próximo ES Brasil Entrevista.